pessoal está entrando. Beleza, continuando aqui onde a gente tinha parado. É tão bom quando vocês fazem pergunta, gente. Eu acho que vocês aprendem muito mais, né? Eu mesmo, quando eu faço pergunta, é onde eu aprendo. Tá. Leonardo já está por aí? Leonardo está ali. Então, Leonardo, como você está me ouvindo bem, beleza? Então, daria sim, tá, Leonardo? Para transformar na ideia de um retângulo em um triângulo, é claro que eu tenho que lembrar que isso não é, na verdade, um triângulo e um retângulo, porque a gente está falando aí de 3 dimensões. Mas para análise geométrica, dá sim para pensar desse jeito, sem nenhum problema. Eu faço? Transforma em um retângulo e um triângulo, beleza. Essa altura desse triângulo que ficou aqui é h menos g. Você realmente entendeu por que é h menos g? Uhum. Beleza. Aí o que eu faço? Eu uso as fórmulas do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Esse cilindro menor aqui, a área da base dele é πr ao quadrado e a altura é g. Então, o volume desse cilindro de baixo, πr ao quadrado vezes g. E qual que é o volume desse cilindro aqui de cima? É πr ao quadrado também, vezes h menos g, que é a altura que sobrou, dividido por 2. Então, por que dividido por 2? Porque eu tenho a metade do que seria se ele tivesse aí totalmente preenchido. Esse é o volume dele. Sem ter que espelhar o tronco. Posso separar e fazer essa conta. Entendeu? Se eu quisesse calcular a área da lateral, aí eu usaria a mesma coisa. 2πr vezes g é a área lateral desse cilindro de baixo, e a área lateral desse cilindro aqui de cima é 2πr vezes h menos g, tudo isso dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho a metade do que eu teria aí se ele tivesse totalmente preenchido. Dá certo também, dá na mesma, na verdade. Posso escolher esse jeito ou esse jeito aqui. Fechou? Ô, Roberto, Ô, João. e do jeito que eu tava te falando mais agorinha, de cortar na diagonal mais baixo, tem como eu calcular o volume do cilindro todo, cortando só a diagonal mais baixa? Se você souber exatamente onde você cortou, dá certo. O problema é que, às vezes, ele não dá essa informação pra gente, sabe? Deixa eu pegar aqui o cilindro que não está recortado. Pegar esse cilindro aqui, tá? Então, vamos lá. Quando você fala em recortar o cilindro mais baixo, você está falando aqui embaixo assim, ou você fala numa diagonal que pega lá de baixo até lá em cima, assim? Não, assim, mais embaixo, não importa onde ele vai pegar. Beleza, vou pegar essa de baixo aqui, esse mais embaixo um pouco. Vou pegar assim, certo? Falou mais embaixo, eu acho que entendi agora por que você falou mais embaixo, porque você não quer causar a impressão que ele conseguiria Tá no meio. espelhar exatamente na metade, né? Aham. Tá, entendi. Vou colocar assim, então. Nesse caso aí, João, como que funciona? Eu não tenho, só se eu tivesse a informação total aqui do G. Se eu tivesse a informação total do G, eu saberia calcular a... Vou te explicar até melhor. A sua pergunta é se com essa informação aqui de baixo eu consigo calcular o volume total, é isso, não é? É. Sim, você consegue. Você consegue. Por que que você consegue? Porque quando eu corto lá embaixo, isso forma uma hipotenusa. Essa hipotenusa é definida por um ângulo. Aí eu tenho que encontrar algumas informações. No caso do trapézio, vou ver se eu pergunto o melhor jeito aqui.
Anota aí, por favor, João, que eu vou te falar. Vamos considerar que a pergunta que você fez está exatamente relacionada com esse tronco aqui de baixo. Então, o que você fez? Você fez um corte aqui, e aí você conhecia, você tem alguma informação, você precisa de alguma informação. Ou você já tem o volume original do seu cone, desculpa, do seu cilindro, ou você sabe exatamente qual é a relação entre o comprimento ou a altura. Por quê? Porque quando eu tenho essa situação, como é que eu vou saber até onde esse cilindro vai aqui para cima, o cilindro original? Ele poderia parar bem aqui, ó. Ele poderia ser assim, ou ele poderia muito bem ser tudo isso aqui, ó. Nada impede. Concorda comigo? Uhum. Então, eu consigo extrair a informação do cilindro total a partir do tronco de cilindro? Consigo, desde que eu tenha, por exemplo, uma relação da base e da altura original. Então, se ele me tivesse falado assim, considere que a altura total do cilindro dividido pelo raio é 5. Aí, beleza, eu vou lá, pego o raio, encontro a altura, ou então eu tenho o volume total dele. Aí, beleza, eu vou lá, calculo o volume original do meu cilindro, do meu tronco, aí encontrei lá, 10. O volume original do cilindro era 50. Qual é, então, a altura original do cilindro? Aí eu crio uma relação. Do meu tronco é 10, o do original era 50. Significa que o meu tronco é um quinto, né? Um quinto do valor total. Então, o que eu faço? Pego a minha altura e eu aumento proporcionalmente. Como seria isso? Eu teria que pegar a altura média entre G e H, encontraria aquele valor médio e multiplicaria aquele valor médio por 5. Ou seja, eu teria que aumentar aqui o G 5 vezes e aumentar o H 5 vezes, para que o valor desse tronco inclinado ficasse igual ao valor do volume do cilindro original. Então, sim, você consegue, mas você precisa de mais informações, porque eu não sei até onde ele cresce. Entendi. Tá? A não ser que você tivesse aí alguma outra informação. Aí, às vezes, você vai ter que encontrar o ângulo, fazer da forma que o Leonardo pensou, transformando em um triângulo, em um quadrado, né? Um triângulo, em um retângulo, enfim. Dá para pensar tudo isso aí. Faltam 6 minutinhos para a aula. Alguém tem mais alguma dúvida? Como ninguém tem dúvida de nada, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, vou comentar um pouco sobre os exercícios depois daquele que a gente estudou. Então, a gente discutiu um pouco ali sobre geometria analítica. Eu gosto muito desse tópico C11 aí, que é o estudo da reta da página 592, tá? Então, a gente tinha estudado na página 589, tem um alinhamento de 3 pontos, que é legal, importante. E aí tem esse aqui, que é o estudo da reta, módulo C11. O que é importante aqui de vocês entenderem é que a reta ela pode vir de vários formatos diferentes. A equação dela pode vir equação reduzida, equação geral. Ele tem até aquele formato que a gente viu ontem da equação segmentária. Tem também a equação geral que traz o coeficiente angular da reta, que é o que seria o próximo módulo. Mas é muito importante vocês estarem familiarizados com essas três possibilidades de equação da reta aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero, equação geral. Equação reduzida, onde o y aparece isolado, e aí eu tenho um m que multiplica o x e um b ou um h que aparece sozinho. É muito comum isso. A estrutura y igual a ax mais b, por exemplo, ou y igual a ax mais h. Então, é importante aprender a identificar as formas que a equação da reta pode vir para vocês. Essa segmentária aqui é mais direta, ela é mais utilizada, coloca aí uma dica para vocês.
ela é mais utilizada quando você tem as informações de quais são os pontos em que a reta tocou os eixos. Então, onde que a reta tocou o eixo X e onde que a reta tocou o eixo Y. Quando você tem essa informação de onde ela tocou os eixos, aí você usa a equação segmentária, que é esse formato aqui. Por quê? Porque se ela tocou no X, no ponto P, e no Y, no ponto Q, vocês vão colocar ela nesse formato. Colocando ela nesse formato, vocês conseguem extrair qualquer informação sobre a reta, a equação dela. Você pode fazer mais direto. Então, é bem objetivo esse formato aí. Tá aqui, ó, o gráficozinho que é importante vocês destacarem. Então, quando ele dá para vocês os pontos em que ele toca, ou quando ele te dá a equação geral, ou vamos pensar que ele te deu a equação reduzida. Ele te deu lá y igual a 5x mais 2. Quando meu x é 0, meu y é 2. Quando meu y é 0, meu x é menos 2 sobre 5. Ou seja, eu consigo marcar os pontos em que a minha reta toca nos eixos. Eu vou lá e traço a reta. Pego esses pontos que ela tocou e organizo ela em uma equação segmentária. Para mudança de equação reduzida para equação segmentária, por exemplo, o melhor jeito de fazer é isso. Então, é muito importante, gente, vocês conseguirem identificar a equação pela cara dela. Conseguir olhar para a equação e já visualizar se aquilo é uma reta, se é uma reta secante, uma reta tangente, como que ela se relaciona com a região que ela foi colocada, como um cilindro, uma hipérbole. É importante vocês conseguirem identificar, tá? Dê uma atençãozinha especial aí para esse módulo, certo? Porque aqui, por exemplo, ó, ele deu aí na UFMT. E eu lembro de vocês falarem que alguns desejam estudar na UFMT, né? Pelo menos prestar vestibular para a UFMT. Então é legal vocês pelo menos entenderem. Aí fala, mas Roberto, eu vou fazer pelo Enem. Mas mesmo assim, se a UFMT ela entende que esse conteúdo é importante para você, que é um processo avaliativo seletivo, processo seletivo, e ele colocou essa questão nessa estrutura, com certeza está relacionado com os professores que lá trabalham. Então, é importante vocês saberem fazer as questões relacionadas aos vestibulares antigos das instituições que vocês desejam estudar. Então, para você entender o nível, para você entender o que é importante para eles, tá? Não deixem de estudar as questões das instituições que vocês desejam ir também, não. É importante. Até mesmo porque os professores que elaboram as questões do vestibular são os professores da própria instituição. Certo? Alguma dúvida, gente? Ativar a câmera aí rapidão para tirar um print aqui, pelo menos 2 prints hoje, né? Porque senão só um é pouco para 3 aulas. Vocês não ativaram a câmera hoje, hashtag chateado com vocês. Vocês me enganaram, me ludibriaram. Vou elaborar um termo, tá, Ana Gabriela? Vocês assinarem digitalmente para mim. Porque você falou que não houve acordo, né? Eu tenho isso gravado, viu? Falta só o Lucas, acho que todo mundo ativou. Então vamos lá, deixa eu tirar o print aqui, ó. Vou colocar em tela cheia. Pronto? Foi. Então tá, galera. Bom almoço, bom feriado, bom fim de semana, bons estudos, tudo de bom. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.